nome dele você já conhece, o estilo é inconfundível, mas o que você não sabe é que o agente secreto mais famoso do mundo está prestes a protagonizar uma das maiores revoluções do mundo dos games. Esqueça tudo que você não jogou no passado sobre espionagem, esquece Splinter Cell, Hitman, o foco é o lendário 007 está de volta nos games com uma pegada totalmente diferente, e não é pelas mãos de qualquer um. A IO Interactive é a responsável por fazer esse game e também por fazer outros games de espionagem como Hitman. Então se prepara nesse vídeo que eu vou fazer aqui um compilado, vou falar a origem, pode ser melhor que os filmes, né? Claro que é diferente, mas eu vou te falar isso, vou te falar polêmicas que envolveram esse jogo, como por exemplo a legenda em PTBR, que os caras nem quiseram, não iriam colocar, mas os fãs reclamaram e eles vão colocar agora. Legenda é o mínimo, qualquer jogo tem que ter pelo menos legenda em PTBR. E vamos ver se eles vão superar os jogos antigos, né? Porque nós tivemos jogos antigos na época do Play 2 de 007, claro que agora o nível vai ser diferente, cara, os gráficos são absurdos, mas fica comigo, bora lá. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje a gente vai falar sobre essa franquia histórica que tá na geladeira faz um tempo, que é 007. Na geladeira no mundo dos games, né? Porque nós tivemos filmes, mas no mundo dos games faz muito tempo mesmo que não temos jogos dessa franquia, que é muito boa. James Bond é um dos personagens que eu digo, ele e o Indiana Jones são personagens que pra mim nunca morrem, são lendários no nível absurdo. E esse jogo não vai ser baseado em um filme já existente, ele vai ter uma história original. Não vamos jogar com Daniel Craig ou com Pierce Brosnan, porque nos jogos antigos nós jogávamos com esses personagens, com esses atores, né? Nós jogávamos com eles. A IO Interactive recebeu permissão total, eles receberam carta branca para criarem o seu próprio personagem e uma história totalmente original, feita do zero para consoles da nova geração. Eu digo, esse jogo pode redefinir o estilo de espionagem, mas nós temos nomes muito fortes e bons mesmo. Splinter Cell Blacklist na época do Play 3, o próprio Hitman, você tem várias abordagens de como você pode fazer a missão no modo mais furtivo, no modo que você se sinta mais ali divertido pra jogar, pô, o modo que é mais divertido, pode fazer, e Hitman é muito bom nisso. Pô, quando você fala espionagem, o que vem na memória mesmo são esses dois jogos de grande nome. Só que 007 carrega o peso da camisa, né? Que nem falando futebol, o peso da camisa. Mesmo que os jogos antigos não tenham a força que esses outros jogos têm na indústria dos games, pô, é 007, irmão. É muito bom. Só de você colocar esse nome ali, só no títulozinho, só ali, só o 00 e o 7. Pô, acabou. Vai ser sucesso. Claro que tem que atender as expectativas. E é um joguinho de modo história. Vai ter muita gente que não se agrada, prefere aquele modo mais GTAzão, mundo aberto. Esse aqui vai ser um modinho história que eu particularmente gosto muito assim pra passar o tempo. O negócio é o preço, você pagar 300 conto em um jogo modo história e vai acabar em 14, 20 horas ali. É doído pro bolso, só que o fato de ser doído pro bolso não tira que o jogo é bom, né? Antes de continuar falando um pouco mais sobre a origem, de como vai ser, o que vai se tratar esse jogo, que vai lançar agora por esse ano, acho que daqui um mêsinho, né, da data desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like, senão o 007 vai aí, pô, vai te caçar. Que demais! Ai, que delícia! Eu faço questão de mandar um zap pra ele. Mas sério, se inscreve no canal, deixe seu like. Também se você achar que eu falei besteira em algum momento, pode escrever nos comentários, está livre aí pra falar qualquer coisa que eu responda aí na hora. Agora falando sobre o jogo em First Light, nós vamos acompanhar a jornada de um agente que ainda está ganhando suas listras. A história de como ele se tornou um 00. Isso dá para os desenvolvedores uma liberdade absurda para criar um arco dramático, onde você, jogador, sente o peso de cada decisão. A trama será densa e focada na construção do mito. Não vai ser apenas ir do ponto A ao ponto B explodindo coisas. Vai ser sobre aprender a arte da infiltração, a psicologia do interrogatório e, claro, como sobreviver em um mundo onde ninguém diz ser quem é. É como se a gente estivesse em um filme de origem inédito, mas com um controle na mão. E pra mim, que é o ponto alto que a gente vai falar agora, que é da gameplay. Que aqui é onde realmente o jogo brilha. Ainda mais para quem é fã da franquia Hitman, né? Como eu falei, essa empresa foi a empresa que trouxe ao mundo dos games Hitman, uma franquia de jogos, né? Esse último aí, o Absolution, e saber que são eles que vão fazer, pô, isso aí deixa um alívio tremendo, né? E nós tivemos o jogo do God of War, aquele mais Metroidvania, né? Uma empresa nova pegou e fez um jogo gado, recebeu críticas, e você saber que colocassem o jogo do God of War na mão da empresa que fez Hollow Knight, pô, a gente ia ficar muito mais tranquilo. Se colocasse na mão de quem fez Blasphemous, pô, aquele God of War Metroidvania ia ser muito melhor do que foi. E a gente sabendo que essa empresa faz jogos muito bons de espionagem, deixa um alíviozinho a mais no coração. Pô, imagine você como James Bond entrando em evento de gala em Paris, você pode entrar
como convidado VIP, usando engenharia social, pode se infiltrar pelos dutos de ventilação como um fantasma, ou pode até hackear o sistema de segurança para criar uma distração. E é isso que Hitman traz, né? Traz essa diversificação de abordagem de como você vai fazer a missão. E pelo que eu fiquei sabendo, esse jogo está sendo construído na Glacier Engine, que é a tecnologia proprietária da Interactive. Se em Hitman 3 a gente já tinha um reflexo e multidões que pareciam no cinema, esse jogo do 007 vai beirar o fotorrealismo. Mas aqui vai a polêmica que nós tivemos sobre esse jogo e que me deixou com um pezinho atrás, que foi, pô, cara, lançaram um trailer, surgiu a informação de que esse jogo não teria legenda em PTBR. Aí, obviamente, os fãs brasileiros foram lá e pegaram no pé dos caras, pô, porque o mínimo é a legenda. O jogo não vir dublado, hoje em dia, tudo bem. Nós temos muitos jogos bons que são dublados e a gente quer que o padrão continue, mas a gente sabe que é difícil, mas o legendado é o mínimo hoje em dia. A única empresa que eu vejo que não faz isso é a Nintendo. Eles fazem isso à base de críticas, né? Porque todo mundo critica o fato de não ter legenda, mas mesmo assim eles continuam. Mas 007 repensou e vai lançar legendado pelo menos, né? Vamos ver se a legenda vai estar boa, se foi feita de última hora, se vai estar nos padrões. O relatório indica que os cenários serão variados e luxuosos. A gente tá falando de vilas na Itália, arranha-céus em Tóquio e bases secretas no meio do gelo. A imersão sonora também está sendo tratada com prioridade. As músicas dos filmes são lendárias, por isso que eles vão dar um trabalho a mais também nessa questão de trilha sonora, de música. A ideia é que você sinta o barulho de chuva, os passos do sapato. Eles vão dar atenção total pra isso aí. Eles não estão apenas fazendo um jogo de tiro genérico, eles estão respeitando o DNA do James Bond. A escolha de criar uma história de origem é jogada de mestre da IO Interactive e da MGM. Isso tira o peso de ter que se comparar com o Daniel Craig, ou o próximo ator dos cinemas. Se eles conseguirem manter a liberdade do ritmo e injetar o charme e a escala dos filmes do 017, a gente não está falando apenas de um bom jogo, mas de um novo padrão para o gênero. É o que eu falei, se esse jogo implementar novas mecânicas, pô, pode mudar a indústria dos games de espionagem. Nós podemos até entrar nessa era de espionagem, porque nós estamos aí na era dos japoneses com Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Shadows, e eles implementando essas novas mecânicas pode sim fazer com que outras empresas se inspirem, por que não? E eu também quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Você acha que esse jogo pode desbancar outros nomes muito fortes na indústria dos games, como por exemplo Hitman, Metal Gear, Splinter Cell? Você acha que vai superar esses jogos? Porque nome tem, nome pra superar tem, mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários também. Se você gostou aí da aparência desse novo 007, como eu falei, vai ser mais origem, né? A história desde o começo, e colocaram um James Bond muito mais novo, como vocês podem ver aí na imagem. A gente tem que ver o carisma dele na hora que a gente for jogar o jogo, só aí vai dar pra saber mesmo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito pra eu continuar trazendo aí notícias sobre o mundo dos games, filmes, super-heróis, animes. Eu vou estar trazendo aí no canal, então já ativa o sininho para mais vídeos. Obrigado por assistir até aqui, falou!